Ela ganhou os chocolates do seu chefe. O que estava escrito no cartão deixou ela com lágrimas nos olhos. Ela recebeu um presente inesperado do chefe, uma caixa de chocolate simples, acompanhada por um cartão com uma mensagem tão sincera que a emocionou até as lágrimas. O gesto, aparentemente pequeno, se tornou o ponto de partida para uma jornada cheia de desafios, descobertas e mudanças profundas em sua vida. Ao longo dos próximos meses, ela vai enfrentar dúvidas, obstáculos e encontros que vão revelar quem ela realmente é e o que está disposta a conquistar. Se você gosta de histórias que mostram a força de uma mulher comum diante das oportunidades e dificuldades da vida, fique comigo até o final. Antes de continuar, aproveite para curtir o vídeo, deixar seu comentário dizendo de onde está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo dessa história inspiradora. Agora, vamos descobrir juntos como um simples cartão pode transformar tudo. O escritório estava mergulhado na rotina comum de uma manhã quente de primavera na pequena cidade. O ar fresco que entrava pela janela aberta carregava o cheiro dos primeiros quitutes sendo preparados para a festa tradicional que aconteceria dali a algumas semanas, uma celebração que trazia a cidade à vida com cores, música e os sabores típicos das receitas passadas de geração em geração. Para muitos, aquele era apenas mais um dia de trabalho. Para ela, porém, algo inesperado estava prestes a acontecer. Sentada à sua mesa, ela digitava lentamente, o olhar distraído e a mente tomada por pensamentos que a acompanhavam há anos. A dúvida silenciosa sobre sua capacidade, o desejo contido de ir além daquela rotina e a vontade secreta de ser reconhecida por algo maior a faziam respirar fundo a cada nova tarefa que recebia. Não era uma mulher expansiva, pelo contrário, tinha uma natureza reservada, mas sua determinação era profunda e sua curiosidade, incansável. Foi então que o chefe apareceu. Homem reservado, de poucas palavras, conhecido por sua postura firme e respeitosa, mas nunca alguém que demonstrasse gestos de afeto ou atenção especial. Naquela manhã, ele se aproximou com uma caixa simples nas mãos, envolta em papel marrom e amarrada com uma fita delicada. Ela mal podia acreditar quando ele colocou o pacote sobre sua mesa e, discretamente, entregou um pequeno cartão. "Para você", disse ele, evitando contato visual prolongado. Ela abriu o pacote com cuidado, sentindo o aroma doce e familiar do chocolate. Mas foi ao ler o cartão que suas mãos começaram a tremer, pelo esforço silencioso e pela luz que você traz, mesmo quando não percebe. Espero que este pequeno gesto lembre que você é vista e valorizada. Lágrimas vieram sem aviso. Não era apenas o presente, mas as palavras, o reconhecimento velado que sempre buscará sem saber como pedir. Aquilo mexeu com algo profundo dentro dela, despertando memórias antigas e um desejo reprimido de mudança. Nas semanas seguintes, aquela mensagem começou a reverberar em sua vida de maneiras inesperadas. O chefe, que antes parecia distante, passou a demonstrar uma atenção diferente, indicando que havia algo maior em vista. Um projeto especial dentro da empresa estava surgindo, um projeto que exigiria dedicação, liderança e criatividade, e que poderia ser a chance que ela tanto esperava. No entanto, o caminho não seria simples. Os primeiros obstáculos foram sutis, mas incisivos. Colegas desconfiados, que não a viam como capaz de assumir uma posição maior, comentários velados que questionavam seu lugar, e, principalmente, a própria insegurança que a fazia hesitar diante das oportunidades. Além disso, a pressão para manter suas responsabilidades diárias enquanto estudava formas de se preparar para o novo desafio criava um conflito interno constante. Em meio a esse turbilhão, uma colega de trabalho, inicialmente vista como uma rival, se aproximou com uma sinceridade inesperada. As duas descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam: dúvidas, sonhos e a sensação de que, às vezes, precisavam de um apoio para seguir em frente. A amizade que nasceu entre elas foi fundamental para que ambas pudessem se fortalecer, mas não sem algumas tensões, especialmente quando informações sobre as verdadeiras intenções do chefe começaram a surgir, gerando desconfiança. Enquanto isso, a cidade preparava-se para a grande festa anual. O mercado artesanal fervilhava com artesãos preparando suas peças, as ruas se enfeitavam com bandeirolas coloridas, e o aroma das comidas típicas, doces de goiaba, bolo de milho, queijos curados, tomava o ar.
Essas tradições enraizadas influenciaram suas escolhas, lembrando-a do valor de suas raízes e da importância de se manter fiel a si mesma. Um revés inesperado abalou seus planos quando o projeto foi suspenso de forma abrupta. A notícia caiu como uma tempestade, trazendo dúvidas e a sensação de que talvez tudo fosse em vão. Mas, com sua curiosidade e resiliência, ela encontrou uma forma de reativar a iniciativa, propondo uma nova abordagem que unia inovação e respeito à tradição local. Essa conquista, no entanto, exigiu que ela abrisse mão de momentos preciosos com a família e enfrentasse críticas internas sobre seu tempo e dedicação. No meio dessas mudanças, cartas anônimas começaram a chegar ao escritório, levantando questões sobre a integridade do projeto e as intenções do chefe. A dúvida crescia, mas foi a aproximação com um amigo de infância, que retornou à cidade, que lhe trouxe um suporte emocional inesperado. Aos poucos, entre conversas e confidências, ela começou a ganhar clareza sobre o que realmente queria e sobre quem podia confiar. 6 meses se passaram desde o dia em que recebeu aquele cartão. Cada passo da sua jornada foi marcado por esforço, pequenos sucessos e perdas pessoais. Sua voz, antes tímida, passou a ser ouvida em reuniões. Descobriu-se uma contadora de histórias natural, capaz de inspirar e emocionar, habilidade que usou para criar um projeto que valorizava as tradições locais e, ao mesmo tempo, trazia inovação para a empresa. Mas o verdadeiro teste veio quando uma falha de comunicação quase desfez tudo. A lição foi dura: a importância da transparência, da paciência e do apoio mútuo. O chefe, em um gesto de sinceridade, revelou que o presente inicial foi mais do que um gesto de cortesia, foi um sinal de confiança, um convite para que ela assumisse uma liderança que ele sabia que ela poderia ter, mesmo que ela mesma ainda duvidasse. Na festa da cidade, sob o céu estrelado e ao som das músicas folclóricas, ela assumiu o desafio. Sabia que teria que abrir mão de muita coisa, que as noites de dúvida seriam inevitáveis, mas sentia-se pronta. Olhou para a multidão, sentiu o aroma dos quitutes, a brisa fresca, e percebeu que havia se tornado a protagonista da própria história. Este primeiro capítulo, recheado de sentimentos e pequenos gestos que transformam vidas, inicia uma trajetória de descobertas, desafios e vitórias conquistadas com esforço e coragem. Nos dias que se seguiram ao recebimento do cartão, a rotina no escritório parecia seguir seu curso habitual, mas para ela, tudo havia mudado. As palavras simples daquele bilhete ficaram gravadas em sua mente, como um lembrete constante de que, apesar das dúvidas, alguém havia de uma forma diferente. E isso acendeu uma chama dentro dela, um desejo de ir além do que até então havia permitido. A cidade onde vivia, com suas ruas estreitas e casas coloridas, oferecia o cenário perfeito para essa transformação. Era um lugar onde a tradição cultural não era apenas lembrança, mas presente vivo no cotidiano. As festas, os mercados, os cheiros das comidas típicas, o som do violão ecoando ao entardecer, tudo isso tinha um papel silencioso no modo como as pessoas viviam e tomavam suas decisões. Ela sabia que precisava respeitar essas raízes, mas também sentia que era hora de abrir espaço para novas ideias. No escritório, a expectativa crescia. O projeto especial começava a ganhar forma, ainda que de modo incipiente. Seu chefe, sempre reservado, passou a compartilhar informações com mais frequência, sinalizando que aquela oportunidade era real. Porém, a notícia de que ela poderia ser convidada a liderar a iniciativa provocou reações variadas entre os colegas. Alguns demonstravam apoio, mas outros não escondiam o ceticismo. Havia uma colega que, desde o início, parecia não esconder sua resistência. Competitiva e sempre atenta aos mínimos detalhes, ela observava com desconfiança o crescimento dela dentro da empresa. A princípio, isso a deixava insegura, mas, aos poucos, conversas inesperadas foram rompendo o gelo entre as duas. Descobriram afinidades, especialmente na forma como ambas enfrentavam as cobranças diárias e os desafios pessoais. Essa relação, que começou como uma tensão, foi se transformando numa parceria delicada. Elas passaram a trocar conselhos, compartilhar dúvidas e até comemorar pequenas vitórias juntas. Isso ajudou a protagonista a perceber que não precisava caminhar sozinha, que a confiança e o apoio poderiam vir de onde menos esperava. Contudo, nem tudo era fácil. A maior barreira ainda estava dentro dela mesma.
O conflito entre o medo de falhar e a vontade de se provar exigia um equilíbrio delicado. Ela se pegava questionando se teria voz suficiente para liderar, se seria aceita pelos demais e se conseguiria conciliar as demandas do trabalho com sua vida pessoal, onde a família e os poucos momentos de descanso também reclamavam atenção. Os dias foram se passando, e a cidade começou a se preparar para a festa anual, um evento que reunia toda a comunidade em uma celebração vibrante de suas tradições. Era um momento de união, de orgulho pelas raízes, mas também de reflexão sobre o futuro. A protagonista sentia esse espírito pulsando em cada esquina, em cada conversa, em cada prato servido nas bancas do mercado. Enquanto isso, no escritório, a empolgação com o projeto especial ganhou uma nova dimensão. Havia a promessa de uma apresentação que poderia definir os próximos passos. A responsabilidade agora era real e exigia que ela se preparasse de forma completa, não apenas no conteúdo, mas na confiança para expor suas ideias. Foi então que uma reviravolta média aconteceu. Um atraso inesperado nos recursos financeiros destinados ao projeto colocou tudo em risco. A notícia chegou como um balde de água fria, e por alguns dias, o futuro parecia incerto. A pressão aumentou, e a protagonista precisou encontrar forças para não desistir. Foi nesse momento que seu senso de curiosidade e criatividade entrou em ação. Ela começou a buscar soluções alternativas, propôs ajustes no planejamento e mobilizou sua rede de contatos para conseguir apoio. Essa iniciativa revelou um lado até então pouco explorado, sua habilidade para conectar pessoas e ideias, aproveitando o que a cultura local oferecia em termos de recursos e talentos. Ela propôs que o projeto incorporasse artesãos e produtores da festa tradicional, criando uma ponte entre o moderno e o tradicional que encantou o chefe e surpreendeu os colegas. Porém, nem tudo foi simples na execução dessas ideias. 2 obstáculos significativos surgiram para barrar seu caminho. O primeiro foi a resistência de parte da equipe, que via a inclusão dos produtores locais como algo fora do escopo corporativo. O segundo foi o receio pessoal de se expor demais, pois liderar um projeto inovador em um ambiente tão tradicional poderia atrair críticas e desconforto. Mesmo assim, o esforço valeu a pena. A reestruturação do projeto conseguiu, aos poucos, recuperar o fôlego, e a apresentação, que inicialmente ameaçava ser cancelada, acabou sendo marcada para uma data próxima. A ansiedade crescia, mas também a certeza de que cada passo dado fora construído com cuidado. Paralelamente, a protagonista recebeu uma visita inesperada, um amigo de infância que havia voltado à cidade após muitos anos. A reaproximação trouxe conforto e uma nova perspectiva. Nas conversas longas, ao som do violão e com o cheiro do café fresco ao fundo, ela encontrou apoio emocional e alguém disposto a ouvir suas dúvidas sem julgamentos. Esse reencontro mexeu com ela de uma forma que não esperava. Além da nostalgia, trouxe uma força nova para enfrentar os desafios. Eles começaram a se ver com frequência, trocando impressões sobre o passado e sonhos para o futuro. A presença dele ajudou a diminuir a sensação de solidão que, muitas vezes, a acompanhava. O ambiente à sua volta também começou a refletir as mudanças que ela sentia por dentro. As ruas da cidade ganhavam vida com os preparativos para a festa, crianças ensaiando danças folclóricas, artesãos exibindo suas criações e o aroma dos doces típicos misturando-se ao cheiro da terra molhada após uma chuva leve. Tudo isso a inspirava a pensar que a tradição e a inovação podiam caminhar juntas, um conceito que passou a defender com paixão no trabalho. Aos poucos, ela começou a perceber que seu esforço estava sendo reconhecido. Pequenas vitórias começaram a se acumular, mas cada uma exigia um preço. Passar mais tempo fora de casa, lidar com o estresse das reuniões e enfrentar olhares céticos eram sacrifícios reais, mas ela sabia que eram parte do caminho para o sucesso. Ainda havia momentos de vulnerabilidade. Em uma reunião importante, por exemplo, a insegurança quase a paralisou. Sentiu o peso do julgamento dos colegas e a ansiedade a dominou. Mas, com esforço, conseguiu apresentar suas ideias e até arrancou elogios inesperados. Essa conquista lhe deu um impulso, mas também mostrou que precisaria trabalhar sua autoconfiança para não deixar o medo vencer. Enquanto isso, uma carta anônima chegou ao escritório, trazendo dúvidas e mexendo com a confiança que ela tinha no chefe e no projeto. A desconfiança ameaçava minar tudo o que havia sido construído,
e a protagonista precisou usar seu raciocínio e diálogo para investigar o que havia por trás daquela mensagem, sem deixar que o medo tomasse conta. Durante esse processo, as conversas com a colega que se tornou amiga foram decisivas. Elas fortaleceram seus laços e trabalharam juntas para separar fatos de boatos, buscando manter a integridade do projeto e a harmonia no ambiente de trabalho. Os dias finais antes da apresentação foram intensos. Ela dedicou horas a estudar cada detalhe, preparar slides, ensaiar discursos e organizar a equipe. O peso da responsabilidade era grande, mas a sensação de que estava crescendo, de que estava finalmente conquistando um espaço, dava força para continuar. No meio dessa preparação, o ambiente da cidade mudou com a chegada do evento cultural. A festa tradicional trouxe luz, cor e movimento às ruas, e a protagonista se permitiu momentos para se conectar com a energia daquele lugar tão familiar, mas agora visto com novos olhos. Essas experiências enriqueceram sua visão do projeto, que passou a ser mais do que uma simples tarefa profissional, tornou-se um símbolo de sua própria transformação. Assim terminou o segundo capítulo dessa jornada, marcado por descobertas, reviravoltas, obstáculos e conquistas que pavimentam o caminho para um futuro que começa a se desenhar com mais clareza e esperança. O clima da cidade começava a mudar, anunciando o início oficial das festividades anuais que uniam todos os moradores em uma celebração cheia de cor, música e sabores típicos. Para ela, cada detalhe parecia ter um significado especial, quase como se aquelas tradições pudessem, de alguma forma, ajudar a guiar seu próprio caminho. A festa não era apenas uma comemoração, mas um espaço onde as histórias do passado se encontravam com as possibilidades do presente. Enquanto caminhava pelas ruas decoradas, sentiu o cheiro da canela misturada com o aroma dos doces de leite caseiro, que remetia a tardes de infância e memórias guardadas com carinho. Essas sensações lhe trouxeram uma paz momentânea, um respiro em meio à pressão que crescia no trabalho. A apresentação do projeto estava marcada para aquela semana, e a tensão aumentava a cada dia. O chefe passou a demonstrar uma postura mais aberta e um apoio discreto, o que a motivava, mas também gerava expectativas que pareciam maiores do que ela poderia suportar. Ela sabia que aquele era um momento decisivo, uma prova de que seu esforço seria reconhecido ou, ao contrário, um possível fracasso. No escritório, a parceria com a colega, que havia começado com desconfiança, agora era fundamental para o andamento das tarefas. Juntas, revisavam cada detalhe da apresentação, discutiam as estratégias para lidar com possíveis críticas e buscavam fortalecer a equipe, que ainda mostrava resistências internas. Foi durante uma dessas reuniões que a primeira pequena reviravolta ocorreu. Um problema técnico inesperado na versão digital do projeto ameaçou apagar semanas de trabalho. A surpresa causou um susto coletivo, mas ela, com sua calma característica e sua mente analítica, conseguiu recuperar boa parte do material, evitando um desastre maior. Essa situação revelou não só sua capacidade de manter a compostura sob pressão, mas também fortaleceu o respeito dos colegas, que passaram a enxergá-la com outros olhos. O chefe, em particular, demonstrava uma confiança crescente, embora ainda mantivesse sua reserva habitual. A festa da cidade servia como pano de fundo para esses acontecimentos. Em uma noite de ensaio para a apresentação das danças folclóricas, ela encontrou-se refletindo sobre o quanto aquela tradição impactava as escolhas e valores da comunidade. O senso de pertencimento, a valorização das histórias familiares, a dedicação à preservação da cultura, tudo isso influenciava diretamente a maneira como ela via seu papel dentro do projeto. No entanto, a pressão para se destacar também trouxe um peso emocional. Em um momento de vulnerabilidade, ela compartilhou com a amiga a insegurança que sentia em relação à liderança. Era difícil aceitar que, apesar de todo o esforço, o reconhecimento ainda parecia distante. Essa conversa, carregada de sinceridade, fortaleceu ainda mais a amizade, que se tornou uma rede de apoio imprescindível. Mas nem só de pequenos obstáculos era feita essa fase da jornada. Uma média reviravolta veio quando um dos fornecedores locais, fundamental para a execução do projeto, anunciou uma impossibilidade temporária de atender às demandas por motivos pessoais. Isso gerou um impacto direto nos prazos e exigiu uma rápida reestruturação. Ela precisou encontrar outra alternativa, o que a levou a buscar novos contatos na cidade, aproveitando a cultura local de colaboração e ajuda mútua.
Esse desafio mostrou seu talento para se adaptar e fortalecer laços comunitários, algo que o projeto passou a incorporar como um valor central. Paralelamente, uma terceira pessoa começou a mostrar interesse no trabalho dela, oferecendo uma visão diferente, em alguns momentos, desafiadora. Essa figura trouxe uma tensão nova à história, pois questionava algumas decisões tomadas, propondo soluções que geravam dúvidas sobre o rumo do projeto. A relação entre eles oscilava entre a colaboração produtiva e o confronto de ideias, criando uma dinâmica que exigia equilíbrio e paciência. O conflito interno da protagonista se aprofundava. Como conciliar suas convicções com as pressões externas? Como manter a autenticidade sem fechar espaço para o novo? A resposta a essas perguntas se tornava urgente, principalmente quando as datas se aproximavam. Foi então que uma outra pequena reviravolta colocou à prova sua capacidade de negociação. Um mal-entendido com a equipe quase causou uma divisão irreparável, mas, com um diálogo aberto e empatia, ela conseguiu reverter a situação. Essa vitória, embora pequena, teve um custo. Exigiu que ela colocasse de lado o orgulho e abrisse espaço para ouvir mais atentamente as opiniões alheias. No aspecto pessoal, as conversas com o amigo de infância continuavam a ser um alicerce importante. Ele se mostrou um verdadeiro porto seguro, ajudando a protagonista a enfrentar suas dúvidas e a enxergar o valor dos seus esforços. A relação deles se aprofundava, não apenas em termos de amizade, mas com a promessa de algo mais, ainda que nenhum deles estivesse apressado para rotular. Enquanto isso, o ambiente da cidade refletia as transformações internas dela. O mercado artesanal, com suas cores e texturas, era um lembrete constante da importância das raízes, mas também da possibilidade de inovar. Essa dualidade começou a permear seu discurso na empresa, onde ela passou a defender um equilíbrio entre tradição e modernidade. No ápice dessa fase, veio uma média reviravolta que abalou as estruturas do projeto, uma carta anônima, contendo dúvidas sobre a transparência do chefe e a viabilidade do plano, circulou pelo escritório. A suspeita gerou desconforto e dividiu opiniões, colocando a protagonista diante da necessidade de agir com cuidado para preservar a integridade de todos. Ela usou toda a sua habilidade para investigar discretamente a origem da carta, envolvendo a amiga na busca por respostas. Esse processo exigiu paciência e delicadeza, pois qualquer movimento errado poderia causar um estrago irreparável. Durante essa investigação, outra descoberta importante foi feita. O chefe, apesar da aparência rígida, enfrentava também seus próprios dilemas e inseguranças, algo que ela só veio a entender ao se aproximar mais dele e perceber o peso que carregava. Esses momentos de vulnerabilidade humana foram decisivos para fortalecer a confiança entre eles, abrindo espaço para um diálogo mais aberto e sincero. No final dessa etapa, a protagonista sentiu que havia dado um passo significativo. O projeto estava mais sólido, a equipe unida e as perspectivas mais claras. Apesar dos desafios, as pequenas vitórias acumuladas reforçavam sua convicção de que estava no caminho certo. O ambiente da cidade, com suas festas, aromas e sons, continuava sendo um elemento vivo que influenciava as decisões e o espírito de todos. Ela sabia que ainda teria muito pela frente, mas estava preparada para enfrentar cada desafio com coragem e determinação. A semana da apresentação chegou. A cidade vibrava com as festividades, e ao mesmo tempo, parecia guardar uma tensão silenciosa no ar. Ela sentia essa dualidade intensamente, entre a alegria contagiante das ruas decoradas e o nervosismo que crescia dentro do peito. Tudo o que tinha vivido até ali convergia para aquele momento que poderia mudar seu destino. Nas últimas semanas, o projeto se consolidara como uma ponte entre a cultura local e as demandas modernas da empresa. O empenho de todos os envolvidos era visível, mas a protagonista sabia que a verdadeira prova viria com a reação dos decisores e da comunidade. Ela precisava ser não apenas convincente, mas autêntica, para que aquele sonho tivesse vida. No escritório, o ambiente estava diferente. A rotina acelerada se misturava com conversas sobre o evento da apresentação, e até os colegas mais reticentes demonstravam um interesse renovado. A colega que havia se tornado aliada caminhava ao seu lado como parceira, ajustando detalhes e compartilhando estratégias. A parceria que nasceu entre as tensões anteriores mostrava-se agora uma força imprescindível. Antes da apresentação, um acontecimento marcante a fez refletir profundamente.
Durante um almoço com um amigo de infância, ele confidenciou seus próprios medos e frustrações, abrindo uma janela para o passado que até então ela desconhecia. Essa troca emocional fortaleceu os laços entre eles e a motivou a encarar suas inseguranças com mais coragem. Quando chegou o dia da apresentação, o escritório transformou-se em palco. Colegas, chefes e convidados especiais se reuniram em uma sala decorada com elementos que remetiam à festa tradicional da cidade, reforçando a ideia central do projeto. O cheiro das flores naturais e o som discreto de música folclórica criavam uma atmosfera envolvente. Ao iniciar sua fala, ela sentiu o peso dos olhares, mas também o calor da energia coletiva. Sua voz, no começo trêmula, ganhou firmeza à medida que expunha as ideias que havia elaborado com tanta dedicação. Os detalhes técnicos, as propostas de integração entre os produtores locais e a inovação empresarial foram apresentados com clareza e paixão. No meio da apresentação, uma reviravolta média abalou a cena. Uma dúvida inesperada de um dos diretores sobre a viabilidade financeira do projeto levou a uma discussão acalorada. A protagonista, preparada, respondeu com dados e exemplos colhidos durante sua pesquisa, mostrando que havia previsto cada possível risco. Esse momento de tensão destacou sua capacidade de improvisação e domínio do assunto. A sala, que antes estava tensa, começou a se transformar em um espaço de diálogo aberto. A confiança do chefe, que até então permanecia em silêncio, tornou-se visível em um sorriso discreto. No entanto, mesmo com o sucesso aparente, um novo obstáculo se apresentou: a necessidade de adaptação rápida do cronograma devido a imprevistos no fornecimento de materiais artesanais. Essa situação exigiu que ela reorganizasse a equipe e tomasse decisões difíceis sobre prioridades, mostrando sua liderança em ação. Enquanto isso, a relação com a colega tornou-se mais profunda. Elas começaram a compartilhar não apenas o trabalho, mas também histórias pessoais, sonhos e medos. Essa conexão humana foi um alicerce para ambas, ajudando a enfrentar os desafios com mais leveza e compreensão. Em paralelo, o amigo de infância revelou um talento inesperado para ajudar no projeto. Conhecia bem os artesãos locais e conseguiu abrir portas que antes pareciam inacessíveis. Essa colaboração inesperada trouxe uma nova energia, mostrando que o sucesso dependia também de saber construir redes de apoio. A festa na cidade continuava a pulsar ao redor delas, com seus sons, cores e cheiros. Em uma noite, após um ensaio das danças folclóricas, a protagonista sentiu a força da tradição e da comunidade como nunca antes. Era como se aquele momento traduzisse tudo o que ela queria preservar e transformar. Porém, uma reviravolta grande estava por vir. Pouco antes da apresentação final, uma notícia chegou: o orçamento inicial teria uma redução significativa. A medida impactaria diretamente o escopo do projeto, exigindo cortes e redefinições rápidas. O choque abalou não só ela, mas toda a equipe. Nesse momento crítico, a protagonista precisou convocar toda a sua resiliência. Reuniu o grupo e propôs soluções criativas para manter a essência do projeto, mesmo com menos recursos. Foi um exercício intenso de negociação, adaptação e, principalmente, liderança. Essa experiência mostrou que o sucesso não vinha apenas da ideia ou do talento individual, mas do esforço coletivo e da capacidade de enfrentar a adversidade sem perder o foco. A equipe, unida, aceitou o desafio, ciente de que o caminho seria árduo, mas valioso. Durante essa fase, ela também enfrentou um conflito interno mais agudo. A pressão por resultados e a vontade de agradar a todos a faziam duvidar se estava realmente fazendo as escolhas certas. Em momentos de solidão, questionava se estava sacrificando demais da própria vida pessoal. Foi a conversa com a amiga que a ajudou a enxergar que esses sacrifícios eram parte do crescimento e que precisava estabelecer limites para não se perder no processo. Esse insight trouxe um equilíbrio que até então lhe faltava. Finalmente, o dia da apresentação definitiva chegou. A protagonista, vestida com simplicidade e elegância, sentiu uma mistura de nervosismo e esperança. A sala estava cheia, com representantes da empresa, artesãos, membros da comunidade e amigos. Sua fala foi marcada por emoção e técnica, por respeito às raízes e visão de futuro. O público respondeu com aplausos e elogios, mostrando que sua mensagem havia sido compreendida e aceita. No encerramento,
o chefe surpreendeu a todos ao anunciar que o projeto receberia apoio integral, não apenas financeiro, mas também estratégico. A notícia foi recebida com alegria e alívio, confirmando que o esforço de todos havia valido a pena. Ao final, a protagonista sentiu as lágrimas brotarem, não só por ter conquistado aquele momento, mas por tudo que representava: superação, amizade, coragem e a certeza de que poderia continuar crescendo. Nos dias que se seguiram à aprovação do projeto, a rotina da protagonista mudou intensamente. O alívio do sucesso inicial foi rapidamente substituído pela responsabilidade de colocar tudo em prática. Ela sentia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada, e o peso das expectativas a acompanhava em cada passo. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Logo no primeiro dia após a confirmação, enfrentou um desafio inesperado. Alguns membros da equipe começaram a demonstrar resistência a mudanças propostas para otimizar o andamento dos trabalhos. A tensão entre o tradicional e o inovador, tão presente na cidade e na cultura local, refletia-se ali, no ambiente profissional. Ela percebeu que não bastava apenas liderar com conhecimento técnico, precisava cultivar paciência e empatia, compreender o medo das pessoas em perder o que conheciam e valorizar seus sentimentos. A amizade com a colega, que compartilhava o mesmo comprometimento, foi fundamental para construir pontes e mediar conflitos. Para isso, promoveu uma série de encontros informais, em que conversavam sobre a importância do projeto para a comunidade e para o futuro de cada um. Nesses momentos, os aromas da comida caseira preparada pelos moradores presentes e o som de músicas regionais criavam um ambiente acolhedor que facilitava o diálogo. Enquanto isso, a festa da cidade continuava marcando o ritmo dos dias. As celebrações, repletas de cores e sabores, traziam à tona o orgulho das raízes e a vontade de manter vivas as tradições, mesmo diante das mudanças inevitáveis. Ela passou a entender que aquele equilíbrio entre passado e futuro era o segredo para o sucesso do seu trabalho. Entretanto, uma reviravolta média surgiu. Um dos principais artesãos, que seria a peça-chave na produção dos materiais para o projeto, anunciou uma impossibilidade temporária de colaborar, devido a um problema pessoal. A notícia caiu como uma pedra no caminho, exigindo que a protagonista encontrasse rapidamente uma alternativa para não comprometer o cronograma. Foi nesse momento que o amigo de infância fez uma descoberta valiosa. Durante uma visita ao mercado local, conheceu uma jovem artesã que possuía habilidades compatíveis e entusiasmo para participar. A apresentação dela à equipe foi um sopro de esperança, e a inclusão da nova integrante trouxe um frescor inesperado ao projeto. Mas nem tudo eram boas notícias. A pressão para cumprir os prazos combinados começou a cobrar seu preço. Ela sentia o corpo cansado, a mente exausta, e a distância dos momentos de lazer e convivência familiar pesava no coração. O conflito interno, entre o desejo de realizar o sonho e a necessidade de cuidar de si mesma, tornava-se cada vez mais evidente. Foi nesse período que um acontecimento significativo reforçou essa luta. Em uma conversa sincera com a amiga, desabafou sobre o medo de perder o equilíbrio e de não ser suficiente. O apoio recebido a encorajou a buscar ajuda e a estabelecer limites para sua dedicação, aprendendo a delegar tarefas sem culpa. No âmbito profissional, a protagonista precisava também lidar com uma nova situação, uma proposta de ampliação do projeto, sugerida por um dos diretores, que poderia trazer benefícios financeiros, mas aumentaria consideravelmente a complexidade do trabalho. A decisão exigiu uma análise cuidadosa, considerando os recursos disponíveis e a capacidade da equipe. Durante as discussões, surgiu uma reviravolta grande que mexeu com a confiança do grupo. Rumores sobre uma possível troca de chefia na empresa geraram incertezas, fazendo com que alguns integrantes questionassem o futuro do projeto. A protagonista se viu diante da tarefa de manter a equipe unida e focada, mesmo em meio ao clima de insegurança. Para isso, intensificou a comunicação, promovendo reuniões regulares e reforçando o valor do trabalho coletivo. Sua transparência e vulnerabilidade foram fundamentais para criar um ambiente de confiança, onde as dúvidas podiam ser expressas e enfrentadas. Além disso, a relação com o chefe, antes marcada por formalidade,
começou a se tornar mais próxima. Em uma conversa inesperada, ele revelou suas próprias preocupações com a mudança na empresa e o quanto acreditava no potencial do projeto, o que fortaleceu a protagonista e estreitou o vínculo entre eles. Na vida pessoal, a aproximação com um amigo de infância se aprofundou ainda mais. Entre encontros simples e conversas longas, o sentimento entre eles crescia de maneira natural e tranquila, um porto seguro em meio ao turbilhão do trabalho. A cidade, com suas ruas enfeitadas e festas, continuava a ser um cenário vivo que influenciava o andamento da história. O ambiente, que antes parecia apenas um pano de fundo, tornou-se um personagem por si só, com seus costumes, tradições e a generosidade dos moradores moldando as decisões e atitudes dos protagonistas. A reviravolta pequena que ocorreu nesse período foi o surgimento de um grupo de oposição ao projeto dentro da comunidade, liderado por uma figura influente que temia que as mudanças pudessem apagar a identidade local. Essa resistência exigiu da protagonista uma abordagem delicada, dialogando com respeito e buscando pontos de convergência. Ela organizou uma série de encontros comunitários, onde escutava atentamente as preocupações e apresentava os benefícios, sempre destacando o valor das tradições e o cuidado com o patrimônio cultural. Aos poucos, conseguiu conquistar a confiança daqueles que inicialmente estavam contra, mostrando que a modernização não significava abandono. Na reta final do capítulo, uma reviravolta média trouxe um dilema ético, uma proposta de patrocinador externo que oferecia um aporte financeiro significativo, mas que pedia alterações que comprometiam a autenticidade do projeto. A decisão dividiu a equipe e colocou a protagonista em uma encruzilhada. Ela ponderou todos os aspectos, refletindo sobre os sacrifícios que estaria disposta a fazer e os limites que não poderia ultrapassar. Essa escolha marcou um momento de crescimento e reafirmação dos seus valores, deixando claro que o sucesso, para ela, não valia sem integridade. O capítulo encerrou-se com a protagonista mais firme, rodeada por uma equipe que, apesar dos percalços, caminhava junto, fortalecida pelos desafios superados e pelas conexões que haviam construído. O projeto avançava, mas a pressão só aumentava. Após a decisão de não aceitar o patrocínio que comprometia a essência do trabalho, a protagonista sentiu a responsabilidade maior do que nunca. Ela sabia que, para conseguir manter tudo nos trilhos, precisaria confiar ainda mais na força da equipe e nas raízes que sustentavam aquele sonho. Logo no início do mês seguinte, o ritmo de trabalho mudou, a pressão por resultados imediatos trouxe um novo desafio. A equipe, cansada pela intensidade, começou a apresentar sinais de desgaste, e pequenas tensões internas começaram a surgir. A protagonista, com sua sensibilidade e paciência, percebeu que precisava agir para preservar o clima de colaboração. Foi então que promoveu um encontro especial, uma espécie de retiro no campo, onde todos pudessem se reconectar com a natureza e com os valores que estavam defendendo. O cenário era uma fazenda próxima, típica da região, com seus aromas de terra molhada e o som dos pássaros cantando ao amanhecer. Essa pausa trouxe uma renovação inesperada. Durante o retiro, conversas profundas foram feitas à luz do fogo de uma fogueira. A vulnerabilidade da protagonista ficou exposta, e ela falou sobre seus medos e a dificuldade de equilibrar as responsabilidades com a vida pessoal. Essa honestidade fortaleceu ainda mais os laços entre os membros da equipe, que se mostraram solidários e comprometidos. A proximidade também permitiu que eles discutissem novas estratégias para superar os obstáculos que ainda encontravam. Foi ali que uma reviravolta média aconteceu, uma ideia inovadora para utilizar materiais recicláveis locais na produção dos itens artesanais foi proposta por um dos integrantes, trazendo um frescor ao projeto e alinhando sustentabilidade com tradição. Essa inovação despertou entusiasmo e trouxe um novo significado ao trabalho coletivo, reforçando a importância de valorizar o que o território oferecia, não apenas culturalmente, mas também em termos de recursos naturais. A cidade, com sua relação próxima com a terra e seus ciclos, inspirava mudanças que respeitavam a história. Ao retornar para o escritório, a equipe estava mais unida e determinada. Os desafios, que antes pareciam intransponíveis, agora se apresentavam como oportunidades para crescer e mostrar criatividade. A protagonista, mesmo cansada, sentia a energia renovada, e sua confiança crescia. Porém, nem tudo caminhava sem dificuldades.
Uma reviravolta pequena surgiu quando um atraso na entrega dos materiais recicláveis comprometeu temporariamente a produção. O contratempo exigiu uma reorganização rápida, que envolveu a cooperação dos artesãos locais e a busca por soluções emergenciais. Foi nesse momento que a rede de contatos criada pelo amigo de infância mostrou todo o seu valor. Ele mobilizou fornecedores alternativos e conseguiu garantir a continuidade das atividades, minimizando os impactos do atraso. Essa colaboração estreitou ainda mais a relação entre eles, marcada por respeito e confiança. No campo pessoal, a relação amorosa que se desenvolvia com o amigo de infância trouxe momentos de alívio e alegria. Entre jantares simples, passeios à beira do rio e conversas ao entardecer, a protagonista encontrava espaço para ser ela mesma, longe das cobranças do trabalho. Essa conexão afetiva se tornou um pilar importante para ela, fortalecendo sua resiliência e dando sentido à jornada que enfrentava. A presença dele era um lembrete constante de que não precisava carregar o peso sozinha, e que as relações humanas eram parte essencial da realização pessoal. Enquanto isso, a oposição ao projeto na comunidade continuava, embora menos intensa. A líder do grupo, uma mulher orgulhosa de suas tradições, ainda questionava as mudanças, mas começava a reconhecer os esforços da equipe para respeitar o patrimônio cultural. Em uma reunião decisiva, a protagonista e a líder se encontraram para um diálogo aberto e honesto. A conversa foi marcada por trocas emocionais, nas quais ambas mostraram seus medos e desejos. A aproximação gerou uma trégua e abriu espaço para colaboração futura. Esse momento representou uma reviravolta grande na história, pois simbolizava a superação das barreiras entre inovação e tradição. A cidade, que antes parecia dividida, começava a encontrar um caminho comum. No meio dessas transformações, o chefe apareceu com uma nova proposta: expandir o projeto para outras cidades da região, ampliando seu alcance e impacto. A notícia trouxe entusiasmo, mas também um novo conjunto de desafios. A protagonista percebeu que, para abraçar essa oportunidade, precisaria reforçar ainda mais a equipe, capacitar os membros e ajustar processos. O sucesso até ali fora fruto de esforço contínuo e aprendizado constante, e agora o futuro se apresentava ainda mais exigente. Durante esse período, uma pequena reviravolta pessoal aconteceu. Uma crise de saúde leve, resultado do estresse acumulado, forçou a protagonista a desacelerar e repensar seus hábitos. Essa situação serviu como um alerta para que ela cuidasse melhor de si mesma, aprendendo a equilibrar a dedicação com o bem-estar. A experiência trouxe lições importantes sobre limites, autocuidado e a importância de buscar ajuda quando necessário. A vulnerabilidade mostrada nesse momento a tornou ainda mais humana e próxima das pessoas ao seu redor. Enquanto isso, a festa da cidade seguia seu curso, marcando o tempo e reforçando os vínculos culturais. Em uma das noites, durante uma celebração típica, a protagonista sentiu o peso da responsabilidade, mas também a força da comunidade que a apoiava. O aroma das comidas tradicionais, o som dos violões e a dança ritmada eram uma celebração da vida, um lembrete de que o sucesso vinha do equilíbrio entre esforço e conexão com as raízes. O capítulo se encerrou com a protagonista olhando para o futuro com esperança e determinação, consciente de que a jornada ainda teria obstáculos, mas também cheia de possibilidades. Com o projeto consolidado na cidade natal e os planos de expansão em mente, a protagonista começou a se preparar para a próxima etapa: levar a iniciativa para outras comunidades da região. Era um desafio monumental, que exigia não apenas recursos, mas sensibilidade para respeitar as diferenças culturais de cada lugar. Logo nas primeiras reuniões de planejamento, percebeu que não poderia repetir o modelo de forma rígida. Cada cidade tinha suas próprias tradições, seus próprios ritmos e formas de lidar com o progresso. Essa compreensão abriu um novo horizonte, obrigando a equipe a desenvolver um trabalho mais flexível e personalizado. Uma reviravolta média surgiu quando descobriram que, em uma das cidades vizinhas, havia um histórico de resistência forte a iniciativas externas, motivado por experiências anteriores negativas. Essa informação gerou apreensão, e a protagonista teve que elaborar uma estratégia cuidadosa para criar pontes e conquistar a confiança dos moradores. Ela decidiu viajar pessoalmente para conhecer o local e as pessoas. A viagem, que durou alguns dias, foi uma imersão na cultura local, desde as festas tradicionais até os costumes da vida diária.
O calor humano, os cheiros e sabores regionais, e as histórias compartilhadas em rodas de conversa fizeram entender que ali o caminho seria construir laços genuínos. Durante essa visita, uma reviravolta pequena aconteceu. Uma das lideranças locais, que inicialmente se mostrava cética, surpreendeu ao revelar seu interesse genuíno em apoiar o projeto, desde que fosse conduzido com respeito e transparência. Essa abertura trouxe esperança e permitiu iniciar um diálogo produtivo. No retorno, a protagonista compartilhou as descobertas com a equipe e juntos ajustaram o plano de ação, fortalecendo a comunicação e o envolvimento comunitário. Essa adaptação reforçou a importância de ouvir e aprender antes de agir. No meio desses esforços, surgiram obstáculos consideráveis. A distância entre as cidades tornava a logística complexa, e o orçamento limitado exigia criatividade para maximizar os recursos disponíveis. Além disso, a equipe enfrentava dificuldades em conciliar o ritmo intenso de trabalho com a vida pessoal, especialmente a protagonista, que sentia a pressão crescer. Para lidar com isso, ela implementou um sistema de rodízio entre os membros, permitindo que cada um tivesse momentos de descanso e recuperação. Esse cuidado refletia sua característica marcante de empatia e valorização do bem-estar do grupo. Em meio a esses desafios, uma reviravolta grande abalou o projeto. Uma mudança inesperada na liderança da empresa trouxe uma diretoria com uma visão mais conservadora e avessa a riscos. O novo diretor questionou o valor da expansão e pediu uma revisão detalhada do orçamento e dos resultados esperados. Esse momento colocou a protagonista diante de uma crise, pois precisaria defender seu trabalho com dados e argumentos sólidos, ao mesmo tempo em que lidava com a insegurança da equipe. Ela organizou uma apresentação detalhada, destacando o impacto positivo nas comunidades e a possibilidade de fortalecer a marca da empresa. A defesa foi intensa, mas sua preparação e paixão convenceram parte dos decisores. Ainda assim, ficou claro que o caminho seria mais difícil dali em diante, e que cada conquista exigiria um esforço redobrado. Na esfera pessoal, a relação com o amigo de infância continuava a florescer. Eles passaram a planejar um futuro juntos, compartilhando sonhos e projetos. Essa conexão trouxe conforto e motivação para enfrentar os obstáculos. Por outro lado, a oposição ao projeto, embora menor, seguia ativa em algumas cidades. Em um dos encontros comunitários, a protagonista enfrentou críticas e desconfianças que testaram sua paciência e habilidade de diálogo. Ela respondeu com respeito e transparência, mostrando que estava ali para construir, não para impor. Durante uma dessas reuniões, sentiu a importância do silêncio e da escuta ativa, compreendendo que muitas vezes as palavras menos ditas revelavam os medos e desejos mais profundos das pessoas. Esse aprendizado foi crucial para os avanços posteriores. Uma subtrama importante se desenrolava paralelamente. A colega que acompanhava a protagonista no escritório enfrentava um conflito familiar que ameaçava sua estabilidade emocional e profissional. A protagonista, atenta e solidária, ofereceu apoio e espaço para que a amiga pudesse lidar com a situação sem se sentir abandonada. Essa conexão entre as duas mulheres aprofundou-se, revelando camadas de amizade que iam além do trabalho e fortalecendo a rede de apoio necessária para o sucesso coletivo. Em meio a esses acontecimentos, a protagonista recebeu uma surpresa, um convite para participar de um evento cultural importante, onde poderia apresentar o projeto para um público mais amplo e influente. A oportunidade era tentadora, mas exigia dedicação extra e preparação cuidadosa. Ela viu nessa proposta uma chance de ampliar ainda mais o alcance do trabalho, mas também um risco de sobrecarga. Após refletir, decidiu aceitar, contando com o suporte da equipe para dividir as tarefas e garantir que nada ficasse comprometido. A preparação para o evento trouxe momentos intensos, com sessões de ensaio, ajustes no material de apresentação e muitas reuniões. O ambiente era de expectativa e nervosismo, mas também de entusiasmo. No evento, a protagonista impressionou a audiência com sua combinação de conhecimento técnico, paixão e respeito pela cultura local. Sua fala emocionou muitos presentes, que se identificaram com a história e a missão do projeto. Ao final, recebeu elogios e propostas de parcerias que abriram novas possibilidades, fortalecendo o projeto e a confiança em seu trabalho. O capítulo terminou com a protagonista sentindo a confirmação de que, apesar das dificuldades, estava no caminho certo, e que o sucesso era fruto não apenas do esforço,
mas do amor e da conexão com as pessoas e a cultura que abraçava. O convite recebido no evento cultural foi o ponto de virada para a protagonista e seu projeto. Com novas portas abertas e parcerias sendo alinhadas, uma nova etapa começava, aquela que, apesar das conquistas, também traria mais complexidade e desafios inesperados. Logo após o evento, ao voltar para a cidade, a protagonista percebeu que o impacto da sua apresentação reverberava não só entre os convidados, mas também na comunidade onde tudo havia começado. Moradores passaram a olhar com orgulho para o projeto, sentindo que faziam parte de algo maior e relevante para a preservação de suas raízes culturais. Porém, nem tudo era simples. Uma reviravolta média surpreendeu a equipe quando um dos novos parceiros institucionais apresentou exigências que pareciam contradizer os valores originais do projeto. Eles queriam, por exemplo, modificar aspectos do artesanato para torná-lo mais comercial e global, o que soava como um afastamento da autenticidade e do respeito às tradições locais. A protagonista viu-se novamente diante de uma encruzilhada: aceitar para crescer financeiramente ou manter a essência mesmo que o projeto crescesse mais lentamente. Após longas conversas com a equipe e a comunidade, decidiu defender a integridade do trabalho, mesmo que isso significasse perder o patrocínio e os recursos adicionais. Essa decisão trouxe uma reviravolta grande, pois causou tensão nas negociações e provocou dúvidas em alguns membros da equipe, que temiam que o sonho pudesse ficar comprometido. No entanto, a protagonista soube conduzir o momento com calma e firmeza, reforçando a importância do propósito e dos valores que sempre nortearam o projeto. Para superar o novo obstáculo, ela estimulou o grupo a buscar alternativas de financiamento que respeitassem a essência do trabalho, como campanhas de crowdfunding, feiras locais e parcerias com pequenas empresas da região. Essas iniciativas também fortaleceram os laços com a comunidade, que passou a se sentir mais protagonista. Enquanto isso, uma subtrama se desenvolvia no âmbito pessoal. A amiga próxima da protagonista enfrentava uma difícil decisão sobre seu futuro profissional, que afetava também a dinâmica da equipe. A protagonista ofereceu apoio emocional e prático, mostrando seu lado compreensivo e solidário, uma característica marcante que fortalecia as relações ao seu redor. Em meio a isso, a relação amorosa com um amigo de infância passou por uma fase de amadurecimento. Eles tiveram uma conversa profunda sobre sonhos, medos e expectativas, que os aproximou ainda mais, tornando o vínculo sólido e cheio de cumplicidade. Essa conexão afetiva deu à protagonista o suporte necessário para enfrentar os momentos mais difíceis. O ambiente da cidade também começou a se transformar. Com o projeto ganhando visibilidade, pequenos comércios locais passaram a investir mais em produtos artesanais e culturais, valorizando a identidade da região. As ruas, que antes eram apenas cenários, tornaram-se testemunhas vivas da evolução coletiva. No meio desse contexto, uma reviravolta pequena ocorreu quando um dos artesãos mais tradicionais expressou uma preocupação inesperada. Ele temia que a busca pela inovação pudesse afastar as novas gerações das tradições originais. Essa reflexão trouxe à tona um debate importante dentro da equipe sobre o equilíbrio entre preservação e renovação. Para responder a essa questão, a protagonista organizou workshops intergeracionais, onde jovens e idosos compartilhavam saberes e experiências. Esses encontros foram um sucesso, criando conexões emocionais profundas e fortalecendo a identidade cultural do projeto. A cidade também vivenciava suas festas típicas, momentos marcantes que influenciavam diretamente as decisões dos personagens. As celebrações, com suas músicas, comidas e danças, reforçavam o orgulho local e serviam de inspiração para as etapas seguintes do trabalho. No escritório, as responsabilidades aumentavam e a protagonista enfrentava um novo obstáculo significativo: a sobrecarga de tarefas administrativas e a necessidade de capacitação da equipe para lidar com os processos burocráticos. Para isso, implementou treinamentos e contratou um assistente, que veio a ser peça-chave para aliviar o peso e garantir o andamento dos trabalhos. O estresse, porém, ainda se manifestava em momentos de vulnerabilidade. Em uma noite, após um dia exaustivo, a protagonista foi surpreendida por um episódio de ansiedade. Sentindo-se sobrecarregada, desabafou com um amigo, que a apoiou e a incentivou a buscar ajuda profissional. Esse momento de fragilidade marcou um ponto importante na trajetória dela, mostrando que a força não está em carregar tudo sozinha,
mas em reconhecer os próprios limites e buscar o cuidado necessário. Na sequência, uma reviravolta média aconteceu quando um imprevisto financeiro abalou o orçamento. Uma das fontes de renda previstas não se concretizou, obrigando a equipe a revisar planos e ajustar prioridades rapidamente. A protagonista, com sua capacidade de organização e foco, conduziu reuniões de emergência e mobilizou a equipe para encontrar soluções criativas. A união e a transparência foram decisivas para superar o contratempo sem comprometer a qualidade do projeto. No meio dessas turbulências, surgiu um momento especial, o reconhecimento público em uma cerimônia da prefeitura, onde a protagonista recebeu uma homenagem pelo impacto social e cultural do trabalho. O discurso emocionado reafirmou a importância de preservar a identidade local enquanto se promove o desenvolvimento. Esse reconhecimento trouxe visibilidade, mas também novas responsabilidades. A protagonista sentiu o peso de representar não apenas seu grupo, mas toda uma comunidade que depositava nele suas esperanças. Para fechar o capítulo, uma grande reviravolta marcou a cena, uma inesperada proposta de colaboração com o Museu Regional, que poderia ampliar ainda mais o alcance do projeto e proporcionar uma plataforma para expor a cultura local com respeito e destaque. Essa oportunidade, apesar de cheia de promessas, exigiria uma reorganização profunda e comprometeria temporariamente a rotina já estabelecida. A protagonista, mais uma vez, teve que avaliar os riscos e benefícios, considerando o impacto na equipe e na comunidade. Decidiu, junto com todos, abraçar o desafio, confiando na capacidade do grupo e na força dos laços construídos ao longo da jornada. Com a proposta do Museu Regional oficialmente aceita, a protagonista e sua equipe se lançaram em uma nova fase, cheia de expectativas e desafios que testariam ainda mais a força do grupo e a resiliência individual de cada um. A tarefa era grande: organizar uma exposição que representasse a cultura local de forma autêntica, respeitosa e inovadora, para um público diversificado. Desde o início, ficou claro que não seria apenas uma exposição tradicional. O museu queria uma experiência sensorial, que envolvesse não apenas a visão, mas o tato, o olfato e a audição, mergulhando os visitantes na atmosfera da cidade e sua história. Essa proposta encaixava perfeitamente com a visão da protagonista, que sempre valorizou a conexão emocional entre as pessoas e o patrimônio cultural. O primeiro passo foi mapear quais elementos culturais e artesanais poderiam ser incluídos, respeitando a autenticidade e os limites impostos pelas tradições. A equipe viajou pelas comunidades vizinhas para coletar objetos, histórias, músicas e receitas, envolvendo os moradores no processo. Durante essas visitas, a protagonista experimentou momentos de profunda conexão com as pessoas. O cheiro do café fresco em pequenas casas de interior, o toque áspero das cerâmicas feitas à mão, o som dos violões nas rodas de amigos, tudo isso alimentava seu entusiasmo e fortalecia seu compromisso. No entanto, os desafios eram muitos. Uma reviravolta média surgiu quando um atraso na entrega de materiais essenciais para a montagem da exposição ameaçou o cronograma. A logística complexa e a distância entre os locais dificultavam a reposição rápida, e a equipe teve que agir com rapidez e criatividade para encontrar alternativas locais. A colaboração entre os artesãos se intensificou, e o espírito de solidariedade cresceu. O grupo mobilizou recursos próprios para suprir a falta e adaptar o projeto às novas condições. A flexibilidade e a capacidade de improvisação foram decisivas para manter o plano nos trilhos. Paralelamente, a protagonista enfrentava um conflito interno profundo, o equilíbrio entre a dedicação absoluta ao projeto e o cuidado consigo mesma. Os sintomas de cansaço e ansiedade voltavam a aparecer, trazendo dúvidas sobre até onde podia ir sem perder sua saúde e bem-estar. Durante uma conversa sincera com um amigo de infância, ela revelou seu medo de não conseguir sustentar tudo sozinha. Ele, com paciência e carinho, a encorajou a delegar mais tarefas e confiar na equipe, lembrando que força verdadeira está também em reconhecer limites. A protagonista começou a aplicar essas lições, distribuindo responsabilidades e criando canais de comunicação mais eficazes. Esse processo de delegar foi difícil, pois seu perfeccionismo às vezes a impedia de soltar o controle, mas ela entendeu que era necessário para o crescimento coletivo. No escritório, a colega que vinha enfrentando dificuldades pessoais encontrou na equipe um apoio constante. Sua recuperação e fortalecimento se refletiram na qualidade do trabalho,
reforçando a importância das conexões humanas na jornada. A exposição finalmente foi inaugurada em uma tarde ensolarada, com a presença de moradores, autoridades, jornalistas e turistas. O ambiente do museu foi transformado, os visitantes podiam sentir o aroma das ervas típicas, ouvir as melodias tradicionais tocadas ao vivo, tocar em tecidos e objetos cuidadosamente selecionados. A reação do público foi emocionante. Muitos se emocionaram ao reconhecer suas histórias ali representadas, outros descobriram novos aspectos culturais, criando um diálogo entre passado e presente. A protagonista sentiu a recompensa pelo esforço coletivo, embora soubesse que aquele era apenas mais um passo. Logo após a inauguração, uma reviravolta pequena mexeu com a dinâmica da equipe. Um dos jovens aprendizes, empolgado demais, cometeu um erro durante a montagem, causando um dano temporário a uma peça delicada. A situação gerou tensão, mas também abriu espaço para um aprendizado coletivo sobre paciência e responsabilidade. A protagonista, com sua empatia, usou o episódio para fortalecer o grupo, mostrando que erros são parte do processo e que o importante é crescer juntos. No meio desse cenário, a oposição que antes se mostrava ativa na cidade vizinha aos poucos se dissipava. A convivência pacífica e o respeito conquistado abriram portas para que mais pessoas participassem do projeto, enriquecendo-o com novas perspectivas. O chefe, que acompanhava tudo à distância, demonstrou orgulho ao ver o impacto positivo e as portas que se abriam, inclusive começando a apoiar publicamente a iniciativa, fortalecendo sua legitimidade. Com o sucesso da exposição, surgiram novas oportunidades para a protagonista, convites para palestras, consultorias e até para colaborar em programas de rádio locais. Ela começou a ser vista como uma referência na área, e essa visibilidade trouxe tanto prestígio quanto responsabilidade. Uma reviravolta grande surgiu quando um pedido inesperado de um grande veículo de mídia colocou a protagonista em uma situação delicada. Eles queriam uma entrevista exclusiva, mas com enfoque sensacionalista, buscando explorar conflitos e polêmicas para atrair audiência. Ela teve que decidir entre aceitar, correndo o risco de comprometer a imagem do projeto, ou recusar, preservando a integridade. Após ponderar, optou pela recusa, escolhendo proteger os valores que sempre a guiaram. Essa decisão foi respeitada por muitos, mas também gerou críticas e dúvidas em alguns setores, mostrando que o caminho ético nem sempre é o mais fácil. Na esfera pessoal, o relacionamento com um amigo de infância atingiu um momento de consolidação. Eles começaram a planejar uma vida juntos, compartilhando sonhos que incluíam tanto a cidade quanto os projetos culturais. Apesar das dificuldades, essa conexão trouxe luz e conforto, lembrando a protagonista que o sucesso não estava apenas nas conquistas profissionais, mas na construção de relações verdadeiras. O capítulo encerrou com uma sensação de equilíbrio precário, mas promissor. A protagonista sabia que ainda haveria muitos desafios, mas sentia-se mais forte, preparada para enfrentá-los com a sabedoria adquirida e a rede de apoio construída. Depois de meses de trabalho intenso, desafios, reviravoltas e conquistas, a protagonista sentia no coração a certeza de que sua jornada estava chegando a um momento crucial, o ápice de um sonho que parecia maior do que ela mesma, mas que agora ganhava forma palpável, com raízes profundas na cultura e nas pessoas que sempre amou. O projeto havia se consolidado, e o impacto na comunidade era visível. As ruas antes silenciosas agora vibravam com a força da identidade preservada e celebrada. Pequenos comércios artesanais prosperavam, jovens se interessavam cada vez mais pela história local, e a cidade tornará-se referência na valorização de suas tradições. Mas o que realmente emocionava a protagonista não era apenas o sucesso material, mas a transformação interior e coletiva que acompanhava tudo isso. Ela acordou naquela manhã ensolarada com uma mistura de ansiedade e alegria. Seria o dia da grande celebração de encerramento do projeto, um evento preparado para reunir toda a comunidade, parceiros, equipe e apoiadores, para festejar as conquistas e olhar juntos para o futuro. Os preparativos haviam sido minuciosos, e a cidade se enfeitava com bandeirolas coloridas, aromas de comidas típicas e sons de música tradicional. A energia no ar era contagiante, misturando expectativa e gratidão. Enquanto caminhava pelas ruas decoradas, a protagonista sentia a brisa fresca acariciar o rosto, o calor do sol que iluminava as cores vivas ao redor,
e o murmúrio alegre das pessoas que reconheciam nela a dedicação e o amor depositados no projeto. O amigo de infância estava ao seu lado, segurando sua mão com ternura e firmeza, símbolo de um apoio constante e uma cumplicidade construída com paciência e respeito. A cerimônia começou com discursos emocionados. O chefe, que havia se tornado um parceiro fiel, destacou a importância do trabalho e o impacto social positivo, reconhecendo que aquela iniciativa superou qualquer expectativa inicial. A protagonista, ao subir no palco, sentiu o olhar atento de todos, colegas, artesãos, moradores, jovens e idosos, um mosaico humano que representava a alma daquela terra. Em seu discurso, ela falou sobre os obstáculos, as dúvidas, os momentos de vulnerabilidade que enfrentou, mas principalmente sobre a força do coletivo, da empatia e do respeito à cultura. Sua voz, firme e emocionada, atravessou o silêncio respeitoso da plateia. Palavras sobre preservação, união e esperança foram acolhidas com aplausos calorosos, muitos com olhos marejados. Logo após, foi exibido um documentário que a equipe havia preparado, mostrando a trajetória do projeto, as histórias dos moradores, as festas tradicionais, os desafios superados. As imagens capturaram cheiros, sons e cores, transportando todos para o coração da cultura local. Ao final, uma reviravolta pequena e doce surpreendeu a todos. O jovem aprendiz que havia cometido um erro meses antes subiu ao palco para agradecer pela oportunidade e anunciar que, inspirado por tudo o que viveu, havia decidido seguir carreira na preservação cultural, iniciando um curso universitário. Esse momento emocionou a protagonista profundamente, reafirmando que o esforço não foi em vão e que o futuro estava nas mãos de novas gerações conscientes e apaixonadas. Durante o encerramento, a protagonista recebeu um presente inesperado, um quadro feito por um artista local, que representava simbolicamente a jornada de transformação da cidade, uma mistura de cores vibrantes, símbolos tradicionais e rostos sorridentes. Ela segurou a obra contra o peito, sentindo uma onda de gratidão e esperança. Nos dias que se seguiram, a cidade manteve o clima de celebração e renovação. A protagonista e o amigo conversavam sobre os próximos passos, com planos de continuar expandindo o projeto, mas sempre com o cuidado e o respeito que lhes eram caros. Ela sabia que a caminhada não terminava ali, mas se sentia preparada, fortalecida pela experiência e pelo amor que agora unia tantas pessoas. Em um momento de silêncio, sentada na varanda de sua casa, sentiu o cheiro do café fresco que vinha da cozinha, ouviu a risada suave do amigo, e olhou para o céu tingido pelo entardecer. Lágrimas de alegria deslizaram pelo seu rosto, não de tristeza, mas de uma emoção profunda, fruto de uma vitória conquistada com esforço, humanidade e respeito. O cartão que receberá do chefe, meses antes, permanecia em sua mente, palavras simples, mas carregadas de significado, que a impulsionaram a acreditar em si mesma e a nunca desistir, mesmo quando as dúvidas pareciam mais fortes. Ela sabia que aquela história seria apenas o começo de muitas outras, e que o verdadeiro valor estava na conexão entre as pessoas, na preservação das memórias e no amor à cultura que define quem somos. Assim, com o coração cheio e os olhos brilhando, a protagonista olhou para o futuro com esperança e coragem, pronta para continuar escrevendo sua história, uma história de transformação, de superação e de vitória, que inspiraria gerações. Fim. Se você chegou até aqui, escreva Neve nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.